Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Vamos continuar agora a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nos dedicando ao capítulo 21 dessa obra, que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estudaremos agora o item Prodígios dos falsos profetas. Esse item corresponde ao subitem 5 do capítulo 21 e é composto por 2 parágrafos com explicações de Allan Kardec, explicações complementares aos itens anteriores, com certeza. Em resumo, nós podemos dizer que esse item analisa a palavra prodígio, primeiramente analisa a palavra prodígio, para mostrar que temos uma concepção equivocada sobre o seu significado verdadeiro. Então a gente precisa compreender o que significa a palavra prodígio. Depois, no segundo passo, explica por que existem pessoas que parecem ser profetas enquanto não o são. E ensina sobre a verdadeira qualidade a ser observada nos profetas legítimos. Ideia de continuidade. Nós, anteriormente, começamos a estudar sobre aqueles que devem ajudar a guiar a humanidade na sua tarefa de elevação a Deus, que são os profetas. Pessoas que produzem os frutos da boa orientação, da boa instrução e da revelação das coisas espirituais à humanidade. Estudamos essas características dos profetas no item anterior. Vimos que se reconhece o profeta pela sua obra. Então agora cabe a seguinte questão: analisar os prodígios que eles produzem e que às vezes acabam enganando as pessoas. A gente viu no item anterior que Jesus dizia, Jesus dizia que muitos prodígios aconteceriam, grandes prodígios aconteceriam, e que esses prodígios enganariam muitas pessoas. E dizíamos, no estudo anterior, os prodígios não são tudo que os profetas produzem. Depois vimos, produzem a instrução aos homens, a revelação das coisas espirituais, ou seja, guiam os caminhos espirituais da humanidade. E aí agora a gente vai ver, então, estudar um pouco sobre esses prodígios que falsos profetas realizam, para que a gente possa continuar ganhando conhecimento aí nessa área. Eu me estendi um pouquinho, na ideia de continuidade, mas ela é simples. Retomando. Existem falsos profetas que realizam grandes prodígios. Então agora a gente estuda esses prodígios para não nos deixarmos enganar por eles. Era muito mais simples, Totti, do que tudo isso que você falou aí. Muito bom, vamos seguir o nosso estudo então. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão, parágrafo 1, Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, Deus, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna a procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então agora a gente vai voltar aqui com calma nesse parágrafo, dar uma olhada nos argumentos que Kardec está colocando aqui, porque eles são muito importantes. A primeira questão levantada aqui é sobre o sentido, o significado da palavra prodígio. A gente tem aqui a introdução, entre aspas, citando
justamente a passagem à qual eu me referi há pouco, falando sobre falsos cristos e falsos profetas que vão seduzir os escolhidos e que farão grandes prodígios, ou se a gente quiser, grandes milagres. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, olha aqui, prodígios e milagres são entendidos como alguns fenômenos que estão fora das leis da natureza. E agora a gente precisa começar a entender bem o que Kardec está dizendo aqui. Ele está nos conduzindo por uma nova compreensão do que são esses prodígios. E aí, prodígios estão fora da lei da natureza? É isso que a gente precisa pensar. E aí a sequência dos argumentos do parágrafo é uma sequência muito boa para a gente pensar isso. Bom, então Kardec fala assim, né? Bom, olha, as pessoas entendem prodígio e milagre como algo fora da lei da natureza. Deus poderia anular suas próprias leis para que acontecessem milagres, prodígios? Porque as leis da natureza são exclusivamente de Deus. Ele é o Pai Criador. Pergunta que vem na sequência seguinte, ou a ideia. Ele poderia derrogar essas leis, ou seja, ele poderia anular essas leis quando ele quisesse? Quando lhe apraz, quando ele tem vontade? Sim, claro que poderia. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele poderia. A hora que ele quisesse. Agora, cabe uma segunda questão. Deus daria a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu? A nós, homens, e aos falsos profetas, Deus daria esse mesmo poder de derrogar as leis que ele criou? E agora a gente é obrigado, por bom senso aqui, dizer que não. Que Deus não ia dar aos homens perversos, maus, a falsos profetas, um poder igual ao que ele mesmo, ao que Deus possui. Eles não têm nem poder igual a Deus, nem o direito de fazer o que Deus fez. Então é isso que a gente está aprendendo aqui num primeiro momento. É uma ordem de raciocínio muito importante para que a gente tenha em nossa mente. Segue o texto então. Jesus não pode ter feito isso também. Jesus era o filho legítimo de Deus, representante legítimo de Deus na Terra, governador espiritual do nosso planeta. Ele não veio, e ele mesmo disse, não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento à lei. Então Jesus não faria esse papel também. Porque Jesus, nós sabemos, se vamos chamar Jesus também de profeta, ele certamente foi um verdadeiro profeta. Então ele não veio atuar contra as leis de Deus. Segue o texto, vamos retomando o texto de pouquinho em pouquinho, Então, se a gente tomar a palavra prodígio como sendo um milagre fora da lei, da lei natural, aí a gente é obrigado a concluir que o espírito do mal e que as pessoas más têm o poder de fazer esses prodígios que são complicados da gente entender dessa forma, Se estão fora da lei e tem maus profetas, falsos profetas que fazem, ora, eles têm um poder aí que é um poder o poder de desfazer aquilo que Deus fez. A gente não pode concluir isso, de modo que os próprios escolhidos se enganariam. Bom, se a gente admite isso, olha o que Kardec coloca na sequência. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam. Aqui a gente tem algo muito interessante, porque se maus profetas realizam prodígios, esses prodígios não são privilégio dos verdadeiros profetas. E, portanto, se os dois podem realizar, se não realizar prodígio, não prova nada. Então, por quê? Porque não tem diferença entre os prodígios. Olha aqui como segue o texto. Nada distingue, não tem diferença entre os milagres dos santos dos milagres do demônio, dos maus espíritos, se a gente quiser pensar assim. Então, bom,
a gente tem uma grande dificuldade posta nesse parágrafo. Tanto que Kardec termina o parágrafo dizendo que agora é necessário procurar um sentido mais racional para aquilo que a gente viu lá atrás. Não é? Bom, então, qual é a lógica disso que a gente viu nesse parágrafo até agora? Nenhuma. Não tem lógica pensar nos prodígios dessa forma. A gente precisa analisar de um outro ponto de vista, sabendo direito o que é um prodígio para a gente entender o que está sendo dito por Jesus e por Kardec. Então, esse parágrafo mostra que o sentido da palavra prodígio precisa ser melhor entendido. E que se ela for entendida da forma como está sendo colocada, a gente só tem dificuldade, a gente não tem conhecimento nenhum a respeito do que é um prodígio, né? Do que é um milagre. Então vamos seguir o texto, parágrafo 2, para a gente resolver esses problemas agora. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em seu proveito e suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está no alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então agora a gente tem aqui também novas diretrizes, novos direcionamentos para a gente pensar o que está sendo dito aqui no texto. Vamos começar aqui por esse destaque que nós temos aqui no início do parágrafo. Para uma pessoa vulgar, ignorante, tudo aquilo que acontece no mundo e que ela desconhece, ela passa a chamar de miraculoso. Então, para uma pessoa que não entende as coisas e que não quer procurar entendimento e conhecimento, ela vê algo acontecendo no mundo que ela não compreende, imediatamente ela chama aquilo de milagre. Ela fala, isso foi um milagre que aconteceu. E aí o passo do texto aqui, do argumento de Kardec, é um passo muito bonito para a gente, porque Kardec escreve que uma vez que a gente descobre a causa daquilo que aconteceu, a gente passa a reconhecer que aquilo que aconteceu, por muito extraordinário que pareça, olha aqui, nada mais é do que uma aplicação da lei da natureza. Então, nada há fora da lei natural, no que diz respeito mesmo a milagres. A doutrina espírita não atribui a esses fenômenos, por exemplo, as curas que Jesus realizou, ela não chama essas curas de milagre. Para a doutrina espírita isso é uma lei natural. Jesus usou a sua ação magnética, a sua vontade profunda em fazer o bem, ele usou os dons de seu espírito para realizar isso. Quem quiser dar uma olhada aqui mesmo no canal, a gente tem o estudo do item Poder da Fé, que é o primeiro item do capítulo A Fé Remove Montanhas. Ali no finalzinho desse item, o Poder da Fé, tem a explicação de como ocorrem esses fenômenos que são tratados como prodígios e que a doutrina espírita explica e que, portanto, coloca dentro do âmbito das leis naturais. Então, não há prodígios, não há milagres. Há uso da lei natural. Então, Kardec diz na sequência, é maravilhoso o pensamento dele, né? A linha de raciocínio. As coisas que são tratadas como fatos sobrenaturais vão diminuindo à medida em que a ciência avança. Muita coisa que era entendida como sobrenatural há tempos atrás, hoje são entendidas como leis da natureza. E no que diz respeito às coisas do espírito, isso também acontece.
Isso também acontece. Quando o Espiritismo se proclama como uma ciência do espírito, uma ciência espiritual, ele vem para explicar justamente essas questões que a gente está vendo. Bom, e aqui agora, nesse mais um destaque, né, onde a gente vai ver a explicação, ou a definição, se a gente quiser, do que são os falsos profetas. Eles são homens que exploram ou que exploraram, por causa de suas ambições, de seus interesses, da sua vontade de dominar as outras pessoas, alguns conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar fama, né, prestígio, de uma pessoa que tem um poder sobre-humano, mas que Kardec chama de pseudo-poder, né? Um poder que não é verdadeiramente sobre-humano. É um conhecimento que a pessoa tem e que ela explora para enganar, para dominar. E aí ela acaba se transformando em um falso profeta, né? Então, até aqui do parágrafo, vamos retomar um pouquinho. A gente não pode atribuir a palavra milagre a tudo que é desconhecido, né? Orientação para a gente. Descobrir a causa do fenômeno é o exercício que a gente deve fazer. Isso faz com que o fenômeno seja algo natural, nem prodígio, nem milagre. Conhecimentos podem ser usados para enganar e para tirar vantagem. Estejamos atentos sobre isso e não sejamos as pessoas que fazem isso. Muitas vezes, alguns conhecimentos que são ocultos a grande parte da população são usados por certas pessoas para que elas possam tirar vantagem disso. Bom, então vamos seguir um pouquinho o texto agora para a gente encerrar as nossas reflexões, né? Para a gente encerrar o nosso estudo. Olha aqui, as pessoas que faziam isso são elas, os falsos cristos e os falsos profetas. Aqui é a definição do que é um falso profeta, né? Pessoa que tira proveito de conhecimentos que tem para explorar outras pessoas. A difusão das luzes, o aumento do conhecimento, o compartilhar do conhecimento, lhes aniquila o crédito. Aí as pessoas passam a saber como eles realizam aquilo. Como eles fazem aquilo que eles fazem. Então eles não são mais pessoas sobre-humanas, não são mais profetas, não tem mais um poder oculto ou um poder que é um poder íntimo deles. Não, são coisas que estão ao alcance de todos, né? Então, o número desses falsos profetas diminui à proporção em que as pessoas se esclarecem, em que as pessoas estudam. O último destaque aqui do texto, né? O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina. E isso a gente precisa separar muito bem, porque a gente vê aqui na nossa época pessoas que têm capacidade de usar sua mediunidade, de projetar ou de orientar, de realizar curas, o que não significa que essas pessoas tenham uma missão divina e nem que estão comprometidas com uma missão divina. Isso pode resultar de conhecimento, cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais. Bom, então conhecimento ou faculdade orgânica especial. Uma faculdade orgânica especial é a mediunidade. Por exemplo, a mediunidade de cura. Muitas pessoas, ou algumas pessoas têm a mediunidade de cura. São auxiliadas por espíritos sérios, muitas vezes, que querem o bem daqueles que procuram pela cura. O que não significa que o médium é um médium que está empenhado na sua missão divina. Ele tem a mediunidade e usa para explorar outras pessoas. Isso para a gente ficar só dentro do âmbito da mediunidade, né? Mas a gente pode pensar nisso em relação a pessoas com a facilidade da palavra e assim por diante. Pessoas que colocam numa missão divina, mas que tiram vantagem disso para proveito próprio, para explorar outras pessoas. Então, muita atenção em relação a isso, porque aqui a gente tem a explicação do porquê tem os prodígios dos falsos profetas. Eles fazem aquilo que qualquer pessoa poderia fazer, tendo o conhecimento ou tendo ali uma faculdade orgânica que permitisse isso. Então, isso não está fora das leis naturais e por isso acontece aqui na Terra. Já o verdadeiro profeta tem algo que o diferencia.
E é esse o ponto que a gente precisava chegar no texto para a gente, então, encerrar os conhecimentos que a gente está construindo aqui a respeito do porquê, né, os falsos profetas produzem prodígios, porque eles são pessoas, são espíritos encarnados, assim como qualquer um de nós, que tem as suas missões aqui na Terra, suas provas, suas expiações, que precisam passar por certas situações, assim como todos nós, e desenvolvem certas habilidades, certos conhecimentos, e então usam de acordo com a sua elevação moral. Agora a gente tem aqui o que de fato diferencia um bom profeta de um verdadeiro profeta, melhor dizendo, de um falso profeta. O verdadeiro profeta, como a gente está vendo aí no texto destacado, tem características morais elevadas. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais, por caracteres morais. Então, esse parágrafo aqui, em resumo, explica por que certos homens são tidos como profetas, quando na verdade não são. O que caracteriza o verdadeiro profeta não é o prodígio que ele produz, não é o milagre, não é o fenômeno que ele produz. Isso qualquer um pode produzir. O que o caracteriza é as suas características morais, enquanto trabalhador empenhado em uma missão divina, como nós estamos mostrando aqui. É um trabalhador empenhado em uma missão divina. Está lá fazendo a sua missão divina e tem qualidades morais extremamente elevadas. Esse é o verdadeiro profeta. Então, agora está explicado aqui, né, no texto por que pessoas produzem esses fenômenos que a gente chama de prodígios ou de milagres, porque a gente se deixa enganar, porque os nossos olhos não estão voltados para aquilo que precisavam estar. Não para o prodígio, mas para a qualidade moral dessas pessoas. Concluindo o nosso estudo, então. Produção dos milagres e prodígios não basta para que a gente possa identificar um verdadeiro profeta. Não é assim que se identifica um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é alguém que, se produz algum tipo de fenômeno, como o mediúnico, por exemplo, as curas, como dissemos agora há pouco, apenas os realiza tendo como objetivo o bem de todos e a permissão de Deus para isso. Jamais tira proveito próprio, seja financeiro, seja de posição social, seja de prestígio, seja de qualquer outro tipo. Ele jamais tira proveito próprio. Jamais prejudica, jamais se sobrepõe ao outro. Ele usa da humildade, ele usa da caridade, ele usa da fraternidade. São essas as suas ferramentas de trabalho. Ele instrui, ele orienta, ele revela muitas vezes o que a pessoa não quer saber sobre si mesma. Esse é o verdadeiro profeta. As características morais de um profeta em atividade são o seu verdadeiro prodígio. É isso que a gente está aprendendo aqui. O verdadeiro milagre, se a gente quiser dizer assim, né? O verdadeiro prodígio de um verdadeiro profeta não são as curas que ele realiza, não são seus feitos que parecem inalcançáveis para todos nós, não. São as suas demonstrações morais. Porque ele é exemplo para a gente. É ele que está colocando a lei de Deus em prática e mostrando para a gente onde a gente pode chegar. Que a gente pode ser igual a ele. Então o verdadeiro prodígio dele é esse, a transformação moral que ele provoca em cada um de nós. Pois a gente sabe quanto é difícil termos algo raro em nossa mão e mantê-lo, não é? Essa capacidade de produzir o bem o tempo todo. Quanto é difícil a gente ter isso na nossa mão e manter. O que há de raro no verdadeiro profeta é sua elevação moral. Guardemos isso em nossas mentes, em nossos corações, para que a gente rompa, né, com essa barreira dos nossos olhos aqui da matéria, que veem muitas vezes fenômenos, enxergam fenômenos, e que, ao verem esses fenômenos que não são comuns, vem ali uma ação divina. Bom, a ação divina está por toda parte. A lei natural Deus já criou, e agora a ação divina que o homem pode criar em si mesmo e para os outros é essa ação que realmente é a ação na caridade e na fraternidade, que traz elevação moral para todos nós.
Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe essa nossa nova semana que está se iniciando agora, que nós possamos nos lembrar dessas formas reais de nos aproximarmos do Pai Celestial e que estejamos atentos em nossas vidas para que a gente possa também realizar os nossos pequenos bons prodígios no nosso dia a dia, para que a gente evolua, para que a gente cresça individual e socialmente. Um abraço fraterno a todos, mais uma vez obrigado pela companhia no estudo, e nós nos vemos na próxima semana com a sequência do capítulo 21. Até lá!